pessoal, temos aqui mais uma questão. De um ponto P do espaço, um astronauta vê a Terra sobre um ângulo de medida θ, conforme a figura. Então está aqui a figura do planeta Terra, o ponto P acima dela, e essa abertura aqui, que representa o ângulo de visão do astronauta, medindo um ângulo θ. Admitindo-se que o raio da Terra meça 6.400 km e que o cosseno de θ é igual a menos 0,62, conclui-se que o ponto P está, em relação à superfície da Terra, a uma altura de aproximadamente quanto? Então, muito bem. Temos aqui um desenho para representar toda a situação. A circunferência equivale aqui ao planeta Terra. Está aqui o ponto P, a abertura aqui do ângulo de visão do astronauta, né? E esse ângulo aqui no vértice P completo, ele mede θ conforme a figura. Então, veja só. Ele fala que o raio da Terra mede 6.400. O raio da Terra vai do centro da circunferência até a borda dela. Então, daqui de C para D é raio, de C para E é também raio, né? Veja que essa linha que liga P até D, ela é tangente à circunferência, né? Então, se eu ligar o ponto C com o ponto D, esse raio da circunferência ele vai se tornar perpendicular a essa linha tangente que passa em D. Então, por isso ela forma um ângulo de 90 graus. O mesmo ocorre do lado de cá. No ponto E, que é tangente à circunferência, de C para E, esse raio é perpendicular à reta que passa por P e E. Com isso, nós formamos um quadrilátero. E esse quadrilátero, quando eu ligo o ponto C até o ponto P, ele fica dividido em dois triângulos iguais. Aqui eu tenho esse lado com a mesma medida, esse outro lado comum com a mesma medida e tem esse ângulo aqui que é comum, né? Então, esses dois triângulos são congruentes. O que acontece, então, é que essa linha de C até P divide o ângulo θ em dois ângulos iguais, ou seja, θ dividido por 2, que eu vou chamar de A para simplificar. Então, de C até F, que é essa interseção nesse segmento C a P com a circunferência, daqui para cá é a medida do raio, 6.400, e de F até P é justamente a altura que queremos calcular. E vamos chamar essa altura de N, ok? Para isso, então, vou utilizar esse triângulo aqui, ó, PCD. Ele é um triângulo retângulo. Essa medida de C para D, que mede 6.400, se eu tiver esse ângulo A como referência, esse para mim é o cateto oposto. E a medida que vai de C até P, que equivale a 6.400 mais N, equivale à minha hipotenusa. Então, cateto oposto com hipotenusa, nós calculamos o seno. É o que faremos agora. Temos que o seno de A, do ângulo A, ele equivale aqui ao cateto oposto, que é 6.400, dividido pela hipotenusa, que é 6.400 mais N. Então, precisamos calcular o seno de A. A questão não informou o seno, informou o cosseno. Então, eu vou utilizar aqui a relação fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A, isso é igual a 1. Bom, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a 1, então aqui isolando o seno ao quadrado, eu tenho que seno ao quadrado de A é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Ok? Quais são as informações que a questão nos traz? Cosseno de θ é igual a menos 0,62. E que o cosseno de θ, aliás, que o θ foi dividido em dois ângulos iguais. Portanto, cosseno de θ é igual a cosseno de 2 vezes A. Quem é o cosseno de 2 vezes A? É o cosseno do arco duplo. Cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, juntando essa informação com essa segunda informação aqui, eu tenho que o cosseno de θ é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, veja que o seno ao quadrado de A eu isolei aqui, vou substituir nesse local. Então, ficaremos com, calculando cosseno de θ
vai ser igual ao cosseno ao quadrado de A, menos, aí entre colchetes, 1 menos cosseno ao quadrado de A. Então, veja aqui, tirando os colchetes, fazendo regra de sinal, eu tenho que o cosseno de θ vai ser igual a cosseno ao quadrado de A, menos com menos dá mais cosseno ao quadrado de A, menos com mais dá menos 1. Então, continuando aqui essa conta, eu tenho que o cosseno de θ vai ser igual a 2 cosseno ao quadrado de A, menos 1. Somando os dois aqui, já que são iguais. Então, veja, eu quero calcular o cosseno de A ao quadrado de A, para poder, então, depois calcular o seno. Então, eu vou isolar o cosseno ao quadrado de A. Então, aqui eu vou ter que 2 cosseno ao quadrado de A vai ser igual ao cosseno de θ mais 1. Passando 2 dividindo, nós teremos, então, que o cosseno ao quadrado de A vai ser igual ao cosseno de θ mais 1 dividido por 2. Substituindo o valor do cosseno de θ, eu tenho que o cosseno ao quadrado de A vai ser igual a menos 0,62 mais 1 dividido por 2. Fazendo essa continha, temos que o cosseno ao quadrado de A ele é igual a 0,19. Encontramos aqui o cosseno ao quadrado de A. Bom, havíamos escrito lá antes, usando a relação fundamental da trigonometria, que o seno ao quadrado de A é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Já sabemos quanto é o cosseno ao quadrado de A. Vamos substituir para calcular o seno de A. Então, aqui nós temos que o seno ao quadrado de A vai ser igual a 1 menos 0,19. 1 menos 0,19 dá 0,81. Então, o seno de A vai ser a raiz quadrada de 0,81. Finalmente, temos que o seno de A ele é igual a 0,9. Então, finalmente, conseguimos obter o valor do seno de A. Vimos inicialmente que o seno de A era 6.400 sobre 6.400 mais n. Agora, já sabemos o valor do seno de A. Ele é 0,9. Então, substituindo aqui, poderemos, então, finalmente calcular a altura n que tanto procuramos. Então, no lugar do seno de A, eu coloco 0,9. Repito o resto, 6.400 sobre 6.400 mais n. Então, fazendo aqui o famoso e popular cruz-credo, eu tenho que 0,9n mais 0,9 vezes 6.400 é igual a 6.400. Passo esse número para o outro lado, eu tenho então que 0,9n é igual a 6.400 menos 0,9 vezes 6.400. Então, estou escrevendo aqui porque eu posso colocar os 6.400 em evidência e simplificar. Fica 6.400, que multiplica 1 menos 0,9, que então fica 6.400 vezes 0,1. Então, 6.400 vezes 0,1 é o mesmo que dividir por 10. Isso dá 640. Portanto, 0,9n é igual a 640, e aí eu passo o 0,9 dividindo. O n finalmente vai ser 640 dividido por 0,9. Isso dá uma dízima periódica. Isso aqui vai ser 711,1111 infinitamente. Portanto, a altura aproximada do nosso astronauta, na altura n, ela é de aproximadamente 711 quilômetros. Essa é a altura aproximada do nosso astronauta. Obrigado por assistir. Bom estudo!